Noite. Meu nome é Guilherme e eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular. E para quem me conhece bem, para algumas pessoas mais próximas, sabiam que eu falava que eu não queria pregar no movimento. Falava que se o Nicolas me chamasse eu não ia. Quem tá mais próximo aqui sabe. Mas quando ele me falou no sábado que eu ia pregar, eu mano, foi Deus que me chamou, não foi ele. Deus tá falando pra mim vir aqui dar uma palavra pra vocês. E é isso aí, gente. Eu tava perguntando pra Deus o que ele queria falar com vocês. E ele ministrou sobre a minha vida no domingo. Ele falou pra mim, fala sobre Gideão. Aí eu falei, mano, quem que é Gideão? Aí eu não lembrava da história de Gideão. Só que aí eu voltando pra casa, eu fui ler um pouco e eu vi sobre a história de Gideão. E eu queria que vocês abrissem em Juízes 6. Eu vou lendo, vou dando umas pausas e vou dando uma explicada do que Deus falou comigo, do que Ele certamente quer falar com vocês também. Juízes 6. O título é assim: Deus chama Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiram a terra para devastá-la. Cara, aqui eu comecei Deus ministrou para mim, eu comecei a entender que quando a gente está longe de Deus, a gente teme muitas coisas. E o medo faz a gente se esconder. Porque quando Deus está com a gente é forte. A gente dá a cara a tapa mesmo, a gente consegue vencer as lutas. Mas quando a gente está sem Deus, quando a gente está sem o Espírito Santo sobre a nossa vida, a gente só pensa em se esconder. Essa é a única alternativa que aparece pra gente. E aqui no versículo 5, desde o 3 até o 5, fala sobre que o que eles plantavam, os midianitas roubavam, os amalequitas vinham e roubavam, e eles passavam com seus camelos destruindo tudo. E agora eu quero falar pra vocês que muitas vezes na nossa vida é assim, a gente está longe de Deus e tudo que a gente faz, nada prospera. A gente trabalha o mês todo e não sobra nenhum dinheiro nem pra gente sair, é só pagar conta. E, mano, não tem que ser assim. E acontece isso porque a gente está longe de Deus. Porque quando a gente está perto de Deus, a presença e a prosperidade de Deus está sobre a gente. Agora vamos continuar aqui no versículo 6. Por causa de Midian, Israel se empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele os enviou o profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Cara, a gente só chama Deus quando a gente tá precisando, né? E isso é totalmente o que acontece com todos nós. Não tem uma exceção aqui. Que quando se afastou de Deus, precisou dele porque as coisas começaram a dar errado, começaram a se esconder, as coisas começaram a não prosperar e a gente vai e apela para Deus. Porque a gente vê que a gente começa a ficar sozinho. A gente não vê outras alternativas. E, é como uma mãe, o seu filho sai, ele se machuca, ele se suja, mas quando ele volta para casa, não importa o que ele tenha feito, a mãe vai, limpa, a mãe ajuda, a mãe dá remédio, até o filho ficar 100%, até o filho ficar no caminho que a mãe queria. E agora vamos continuar aqui, versículo 9. E eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também dei a vocês. Eu sou o Senhor e o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Para quem não sabe, o tanque de prensar uvas é o lagar. E ele estava fazendo isso para se esconder dos seus inimigos.
Que foi o que eu falei, quando a gente está longe de Deus, a gente só quer se esconder. E ele estava malhando trigo no lugar onde ele prensava as uvas. Isso porque ele estava se escondendo dos seus inimigos. Ele estava com medo porque ele estava longe de Jesus. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais me contavam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Mas agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Cara, um negócio interessante que eu vi que Gideão falou aqui no versículo 13 foi: mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Mano, o povo abandona Deus e Gideão fala que Deus abandonou eles. É uma coisa que acontece muito na nossa vida. As coisas começam a dar errado e a gente fala que Deus abandonou a gente, sendo que a gente abandonou Deus primeiro. A gente tirou o propósito de Deus e colocou o nosso propósito na frente. A gente colocou as nossas vontades na frente do que Deus queria fazer sobre a nossa vida. E agora o versículo 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sobre a grande árvore. Cara, uma característica de um vencedor, uma característica de alguém que vai libertar um povo realmente, que dá pra gente ver aqui, ó, no versículo 18. Ele falou assim: peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta. Cara, primeiramente, para Deus começar a usar você, você tem que entregar algo para Deus. O que será que você tem que sacrificar? O que será que você tem que deixar para trás para que Deus comece a te usar para libertar povos? Para que Deus comece a te enviar até as nações? O que será que você tem que tirar da sua vida que está te atrapalhando? Assim que a gente começar a entregar nossas ofertas, começar a entregar algo para Deus, Ele vai começar a nos usar grandemente, galera. E aqui no versículo 20. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermentos. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão constituiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra, no nome esquisito aqui. Então, cara, segunda vez que Gideão entrega algo para Deus. Então a gente vê que não foi só simplesmente, mano, o anjo chegou lá e falou que ia usar Gideão, e usou Gideão, e Gideão ficou parado lá e Deus fez as coisas. Não, mano, Gideão entregou as coisas para Deus. Já é a segunda oferta que ele faz para Deus. E, mano, aqui tá falando que o altar tá até hoje lá em Ofra, né, no lugar lá. Então isso nos deixa claro que o que é de Deus permanece. Você não tem que ficar se importando para as coisas que vão embora da sua vida. Por mais que seja pessoas ou bens, você não tem que se importar, porque o que é de Deus vai permanecer na sua vida. Pessoas que vão agregar na sua vida, elas vão permanecer, independente do que você fez ou do que a pessoa fez. Porque o que Deus une, cara, nada separa, mano. O que Deus faz, não é inexplicável. E 25 agora. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho de rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte ao poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar.
Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. Cara, aqui a gente pode ver que ele fez outro altar para Deus. Ele foi destruir o altar de Baal. Mano, ele falou que aqui estava escrito que ele estava com medo e fez tudo à noite, mas não, ele não estava com medo, ele foi muito corajoso, porque o povo todo estava adorando a Baal. Eles adoravam lá no altar, faziam sacrifícios, e ele destruiu o altar de Baal. Então vamos supor, todo mundo aqui é cristão, eu chego e faço uma coisa que não é da religião de vocês. Vocês não vão gostar, vocês vão vir me cobrar. Então, cara, ele foi muito corajoso. E agora o 28. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isto? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal, e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercavam, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem luta por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Mano, isso aqui ficou bem marcado porque ele estava protegendo seu filho. Ele derrubou o altar onde todos adoravam e a multidão queria matar ele, queria matar realmente. E o pai dele não deixou, o pai dele protegeu e falou que todos iam morrer pela manhã. Então Deus já testificou para o pai dele o que ia acontecer com aqueles que ficassem do lado de Baal, assim como eles já estavam há muito tempo. Agora o 32. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo, que Baal dispute com você, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os abiezeritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas e também a Azer, e Zebulon e Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus, quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E assim Deus fez aquela noite, somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Mano, ele meteu o louco, porque Deus já tinha falado pra ele várias vezes que ia libertar o povo através dele. Deus falou, mano, a gente leu aqui esse primeiro capítulo 6 aqui, e Deus falou milhares de vezes que ia libertar através dele. E ele mesmo falou que para mostrar como Deus prometeu para ele. Então, mano, Deus prometeu para ele, mesmo assim ele duvidou. Quantas vezes Deus promete algo para você e pela demora você começa a duvidar de Deus? Isso é loucura, gente. Agora o capítulo 7, versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, eu separei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levantou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse, separa os que beberem a água lambendo como faz um cachorro,
daqueles que ajoelharem para beber. Os números dos que lamberam água com a mão na boca foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Do acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Cara, a gente viu aqui que Deus ele gosta de fazer milagre mesmo. Ele queria que o negócio fosse top, porque ele chegou e falou: mano, você tem gente demais, assim fica muito fácil, é óbvio que você vai vencer, o seu exército é o dobro dos seus inimigos, então assim fica muito fácil. Deus queria que o povo não julgasse ele depois falando: ah, mas Gideão estava com um exército maior mesmo, ele ia ganhar. Não, ele queria que o povo visse que era a mão dele sobre Gideão e sobre o povo, mesmo o povo tendo se afastado dele. E aqui mais para frente também Deus me deu uma revelação de que uns se ajoelharam para beber e outros trouxeram a água e lamberam como faz um cachorro. E cara, aqui Deus me falou que você não tem que se ajoelhar de frente com o problema, você tem que trazer ele para você para resolver. Não é apenas você ir lá e se prostrar diante do problema, ficar se lamentando: ah, Jesus, mas isso não vai dar certo. Ah, Jesus, mas isso está saindo errado na minha vida. Ah, Jesus, está acontecendo isso, isso, isso. Não, cara, Jesus quer que você traga e que você fale: Jesus, me ajuda a resolver. Quer que você dobre seu joelho, sabe para quê? Para falar com ele, para te ajudar a resolver esse problema. É isso que Jesus quer. E no versículo 9 está falando assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando sobre um sonho. Tive um sonho, disse ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Cara, para vocês verem aqui que Deus testifica até para os nossos inimigos, o que Deus vai fazer é grandioso. Você pode estar pensando: não, cara, isso tá errado, vai ser muito difícil eu passar. Mas, mano, Deus está testificando até pro problema que ele não tem vez para você, porque Deus está com você. Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida e é assim que eu creio. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o Senhor e a sua interpretação, adorou a Deus. Ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Aqui a gente pode ver que Gideão já voltou com autoridade. Ele não ficou com medo mais, não duvidou do Senhor. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos deles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. 18. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento. E pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas suas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sisa, na direção de Zererá, até a fronteira de Amel-Meloá.
perto de Tabate. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. E os israelitas de Naphtali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desça para atacar os medianitas e cerquem as águas de Jordão à frente deles até Bet-Bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeb no tanque de prensar uvas de Zeb. E, depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb, de Zeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Cara, um negócio bem interessante que eu vi aqui no capítulo 22 foi que só com o barulho o povo, os inimigos começaram a se confundir. Então, cara, eu quero fazer parte dessa geração que só com o barulho, só com a adoração vai fazer o inimigo se confundir. Só com a nossa adoração o inimigo vai bater em retirada e vai falar: mano, com vocês eu não posso, porque vocês estão com Jesus. E, galera, era basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria falar pra vocês não desanimarem. Para vocês não se distanciarem de Deus realmente, porque vocês viram o que o povo fez. O povo se distanciou de Deus mais uma vez, assim como eles já tinham feito na era de Moisés. Eles fizeram isso novamente, eles se distanciaram de Deus. E vocês viram aqui várias características de quando a gente se afasta de Deus, as coisas começam a dar errado. Mas não é porque Deus tá de mal com a gente. Não, mano, a gente se afastou de Jesus e a gente quer o quê? Não é assim, mano. A gente tem que estar, lá, ajoelhado para adorar a Deus. A gente tem que estar em leitura da palavra. A gente tem que estar em jejum e oração. A gente não tem que só vir no movimento, a gente tem que ir para a igreja. A gente tem que congregar em algum lugar, a gente tem que tomar a Santa Ceia. Cara, coisas básicas que vão fazer você crescer espiritualmente, alavancar de uma forma que você nunca viu. E todos viram que no começo eles estavam se escondendo. Eles estavam com medo realmente dos seus inimigos. E, cara, isso foi algo que bateu muito forte no meu coração, porque esses tempos atrás eu tava muito assim, cara. Eu tava meio ansioso com as coisas, ansioso com o meu futuro. E, mano, eu só queria saber de chegar em casa. Aconteceu umas coisas que eu tive que mudar de escola. Foi bênção, foi tudo, porque eu consegui um emprego. E Deus me deu um emprego, eu sei. Mas muitas vezes a gente despreza o que Deus nos deu. Eu tô muito agradecido, de verdade, mas eu comecei a meio que ficar sem tempo pra nada, sabe? E quando eu tinha tempo, eu não dava esse tempo pra Deus. E, cara, eu só queria saber de chegar em casa, entrar no banheiro, eu começava a chorar. E acho que nem meus irmãos sabem disso, mas eu tava vivendo uma parte de mim que eu tava totalmente afastado de Deus, eu tava precisando de ajuda realmente. Eu tava ansioso com o meu futuro. E, cara, eu comecei a mudar, comecei a perceber que isso não fazia parte de mim, quando eu comecei a entregar isso nas mãos de Deus, sabe? E eu queria falar pra você que tá distante de Deus, pra você que tá se escondendo, pra você que tá com medo, pra você que só tá querendo gritar, pedir socorro. Nós estamos aqui, cara. Jesus tá ao alcance de todos. É só você dobrar seu joelho, não perante a dificuldade, mas perante Deus. E Jesus vai te ajudar, cara. O Espírito Santo tá do seu lado. O Espírito Santo tá aqui nesse momento. E agora eu quero pedir pra vocês ficarem de pé. Fechem os seus olhos.